Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Com muita alegria que nós estamos aqui novamente na casa sede da Comunidade Católica Javeirê para mais esta noite carismática, onde estaremos louvando e bendizendo o nosso Deus, Senhor e Salvador. Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para que possamos rezar bem, vamos pedir a intercessão daquela que foi dada por Jesus como capitã dos exércitos celestes, Maria, a nossa mãe. Que nós possamos realmente, uma vez mais, nos consagrar a Nossa Senhora. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Mestra e Rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Eu me consagro. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. E nós queremos nos pedir, ó Senhora, Mãe de Jesus e nossa, pela Tua intercessão uma vez mais. Clamamos, Senhor, aqui debaixo do Teu santo manto, nós possamos estar refugiados contra todos os dardos inflamados do inimigo. Por isso nós nos pedimos, Senhora, pela Tua intercessão, que apresenteis ao Teu Filho os pedidos que trazemos em nossos corações. Também esses irmãos nós queremos apresentar, esses que estão nos acompanhando neste momento, pela rádio, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós te pedimos, Senhora, que o Teu anjo
protetor possa estar também visitando. Manda, Senhora, que os teus anjos visitem esses lares, os hospitais, aqueles que estão acamados. Nós os pedimos, ó Mãe, auxiliai-nos, amparai-nos e ajudai-nos. Fica conosco, Senhora, não apenas alguns meses, mas todos os dias da nossa vida. E intercede. Pede ao teu Filho, clama ao teu Filho por nós. Precisamos da tua intercessão, ó Maria, e nos consagramos uma vez mais ao teu imaculado coração, porque sabemos, como você mesmo disse, que no final de tudo, o seu imaculado coração triunfará. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado também por seres aqui como Senhora das Graças, a nossa medianeira. Muito obrigado. E queremos vos pedir, Maria, você que é a esposa do Espírito Santo, queremos pedir, interceda para que uma vez mais nós possamos estar com a unção necessária para aproximarmos e rezarmos, para louvarmos, para adorarmos, para rezar no Espírito, como nos diz a Santa Palavra. Por isso nós queremos agora cantar. Como disse Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes, e nós possamos cantar, clamando pelo Espírito Santo. Espírito de amor, doce hóspede da alma, Espírito de força, Espírito consolador, autor de todo bem, que cura o que está doente, brisa do verão ardente, queremos te louvar. Espírito de amor, doce hóspede da alma, Espírito de força, Espírito consolador, autor de todo bem, que cura o que está doente, brisa do verão ardente, queremos te louvar e ver jorrar do nosso interior rios de água viva. Ó Espírito de santidade, age com poder neste lugar. Eu sei, há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus nesse lugar. Esta unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar. Há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus nesse lugar. Essa unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar. E nós nos pedimos o Espírito Santo, com teu poder, com tua graça, derrama sobre nós. Nós que aqui estamos nesta noite, mas também desses irmãos e irmãs que estão juntamente conosco, formando essa grande corrente de oração. Nós nos pedimos, Espírito Santo, dai-nos sabedoria e entendimento. Dai-nos, ó Espírito Santo, também a graça de vivermos os dons de santidade. Nós nos pedimos, Espírito Santo, vinde uma vez mais. Sabemos que somos templos vivos, Deus, por isso nós imploramos e clamamos, vem Espírito Santo como viestes em Pentecostes, unge-nos, capacita-nos, vem, ó Espírito Santo, com teu fogo abrasador e queima tudo aquilo que não é teu. Vem Espírito Santo e nos convence de todo o pecado, como o próprio Jesus nos diz. É necessário que sejamos convencidos por ti, ó Espírito Santo. Dai-nos a graça de sermos santos. Auxilia-nos nessa caminhada de santidade. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito Santo de
Senhor que Ele desse um sinal para você. Você está tendo que tomar uma decisão na sua vida e o Senhor está dizendo para você: pode ir. Eu não sei o que é, mas o que me chega ao coração é exatamente isso. O Senhor está dizendo: confia em mim e vai. Pode ir. Para você que estava pedindo por uma palavra e pedindo para o Senhor te mostrar, Ele está te mostrando. Confia no Senhor e segue. É para você, meu irmão, ou talvez minha irmã, que pedia por uma palavra. Creia nisso. Não tenha medo de tomar a decisão, já que o Senhor está dizendo: vá em frente. E nós, neste momento, queremos exaltar o nome do Senhor. Uma vez mais, enaltecer Jesus, que já é Rei. Nosso louvor não muda. Muda a nós, mas não o Senhor. Não muda a Deus. Muda o nosso interior, muda a nossa vida. Quanto mais nós louvamos o Senhor, quanto mais o adoramos, mais o reconhecemos como o Senhor, é nós que somos favorecidos. Então vamos louvar ao nosso Deus, louvar e agradecer. Quero louvar e agradecer, porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei o quanto amo, o quanto preciso de você. Quero louvar e agradecer, porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei o quanto amo, o quanto preciso de você. Sei que se mandar por toda a vida, eu quero sentir seu amor, mostrando você, fazendo em mim maravilhas. Sei que se eu andar por toda a vida, eu quero sentir seu calor, seu amor, mostrando meu ser, fazendo em mim maravilhas. Quero louvar e agradecer, porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei o quanto amo, o quanto preciso de você. E nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor Deus da vida. És o Senhor da nossa história. Nós te exaltamos, ó Deus bendito, por todas as maravilhas que realizas, Senhor, no nosso dia a dia. Nós te exaltamos e te bendizemos por aqueles que talvez esteja neste momento no leito de um hospital, acamado com uma enfermidade. Tu sabes o qual. Nós te exaltamos e te bendizemos porque sabemos que Tu és o Senhor da vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos porque sabemos em quem colocamos a nossa confiança. És bendito, és o Deus de Israel, és o nosso Senhor. Por isso louvores e glórias a Ti. Glorificado sejas agora e para sempre. Amém. Convido você a pegar a sua Bíblia para que nós possamos, neste momento, meditar a palavra de Deus, que é para nós alimento. Está lá no Evangelho narrado por João, no capítulo 9, versículo 31. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Talvez você esteja pensando aí um versículo apenas para meditarmos a palavra. Só que o assunto que nos envolve nesta noite
bastante. Porque veja, a palavra de Deus está dizendo que é para fazer a vontade de Deus. Eu quero convidar você a ir pensando nisso. Você faz a vontade de Deus? A primeiro instante você vai dizer assim que eu faço. Mas vamos analisar qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Aí você vai dizer que eu seja santo. Já começamos aí, né? Primeiro ponto. Outra passagem que nos diz sobre a vontade de Deus está lá no Pai Nosso, quando Jesus ensina aos seus discípulos que falaram: ensina-nos a rezar. E Jesus vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida, não só aqui na terra, porque no céu já acontece. Então nós precisamos aprender. A vontade de Deus, desse Deus que governa o céu e a terra, pelos anjos são cumpridas. Agora, por nós, homens, seres humanos, é que é o mais difícil. Quantas vezes nós não nos sentimos encurralados numa situação e pedimos até uma luz, uma palavra, e às vezes o Senhor até diz, e nós fazemos aquilo que nós queremos. Eu não sei se já aconteceu com você isso. Talvez não tenha acontecido. Acontece só em outros lugares, né? Mas no dia a dia a gente ouve muitas pessoas que nos falam sobre isso. Deus me pedia isso e eu não fiz, eu fiz outra coisa e acabei quebrando a cara, como é o termo que fala, né? Então, fazer a vontade de Deus não é algo muito fácil. Porque primeiro nós temos que nos conhecer para lutar com as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Então, veja, Santo Tomás de Aquino ele escreve: a vontade de Deus é a salvação das criaturas. Deus quer que o homem tenha vida eterna. Para isso Deus permitiu que o seu único filho viesse ao mundo, morresse por nós e ressuscitasse ao terceiro dia para nos dar essa vida eterna. Já foi conquistado, meu irmão. A salvação já lhe pertence, já me pertence. Agora, se eu vou viver, se você vai viver essa salvação, essa graça de Deus, cabe a você, cabe a mim. Existem alguns critérios para que nós possamos viver e alcançar essa graça da vida eterna. Conquistada foi. É como alguém que tem um parente aqui no Brasil e mora lá nos Estados Unidos. A pessoa é muito rica e deixa essa herança para o parente com uma condição: de vir até aqui e morar aqui. Essa é a condição do testamento. A condição do testamento de Jesus para mim e para você é que sejamos santos, é que façamos a vontade de Deus. E aí é o difícil, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Não é assim que começou lá em Gênesis? Deus já não tinha dito para Adão e Eva que poderia comer de tudo, menos daquela árvore que estava lá no centro do jardim. Ah, daí você vai dizer para mim que Eva foi enganada, o demônio foi lá. Mas aí vem a outra citação, que nós temos que aprender a resistir ao humano e ao demônio, porque ele vai nos tentar sair fora do caminho de Deus. E depois não adianta eu ficar jogando a culpa no demônio. Não adianta ficar jogando a culpa no outro. Talvez é no seu emprego, você tem alguém que você pensa assim: essa pessoa me persegue, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo contra mim. Mas veja, a palavra de Deus diz que não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Então, não é aquela pessoa em si. Ela pode estar sendo até usada pelo maligno. Mas nós temos que entender que para fazer a vontade de Deus, eu tenho que entrar na intimidade de Deus.
eu tenho que ser íntimo do Senhor. Veja, a palavra nos diz: sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Você vai dizer assim: mas todos nós somos pecadores. Sim. Mas uma coisa é você ser pecador e outra coisa é você viver no pecado e não querer mudança. Entenda isso. Se Jesus voltar naquele momento em que você acabou de cair, mas que está se levantando, com o seu coração contrito, pedindo e clamando pelo perdão, o Senhor vai soerguer você. Então é preciso que o meu coração esteja voltado para o Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2822, ele diz o seguinte: é vontade de nosso Pai que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus aquele dia lá. E o que Jesus havia dito aos seus discípulos quando ele pregava? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que entender e precisamos buscar a verdade. Como é que eu busco a verdade? Aqui está. Muitos de nós têm tempo para várias coisas. Tem tempo para passear, mesmo na pandemia. Tem tempo para trabalhar. Tem tempo para ir no supermercado. E tantas outras coisas. Tempo para ler um livro, uma revista. Mas não consegue arrumar um tempo para meditar na palavra de Deus. Desculpa o que eu vou dizer. Você pode ter aí na sua casa um monte de imagem de todos os santos, inclusive de São Padre Pio, que festejamos hoje. Mas se você não tiver uma palavra de Deus embasando a tua vida, que você leia pelo menos 15 minutos, 10 minutos por dia, não vai adiantar nada das imagens que você tem. Desculpa dizer. Eu sou católico, apostólico, romano, tenho também imagens. Vocês podem olhar aqui, nós temos imagens aqui na nossa comunidade. Relíquia de Santa Maria Teresa de Calcutá. Aqui está a Nossa Senhora das Graças, a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Temos a imagem de anjos, temos o Sagrado Coração de Jesus. Mas aqui também se ouve a palavra de Deus. Mas aqui também se procura viver aquilo que o Senhor quer de nós. Se procura e luta para fazer a vontade de Deus. O Catecismo da Igreja 2823 diz: pedimos que se realize plenamente esse desígnio amoroso na terra, como já aconteceu no céu. Depois ainda diz assim: no Cristo, e por sua vontade humana, a vontade do Pai é realizada completa e perfeitamente, e uma vez por todas. Jesus disse ao entrar neste mundo: eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus 10, 7. São várias as vezes que Jesus está dizendo isso, que ele veio para fazer a vontade de Deus, que ele veio colocar aqui o reino de Deus. Vejamos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele vai dizer depois: muitos dirão no meu nome: Senhor, eu curei em seu nome, eu rezei em línguas no seu nome, eu profetizei em seu nome. E corre o risco de ouvir o que? Afastai-vos, operário mau, não vos conheço, não fizestes a vontade do meu Pai. Veja quanto é importante eu estar ligado, conectado, como é a língua de hoje, né? Com o Senhor, para podermos fazer a vontade de Deus, para fazermos aquilo que Deus quer. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia: consiste a perfeição em fazer a vontade de Deus e em sermos como Ele nos quer. Santo Padre Pio lhe dizia assim: quero ser apenas um pequenino fradrezinho. E quem foi Pio? Um sacerdote que gastava 14 horas do seu dia só atendendo confissão. Um homem cheio de Deus, porque tinha uma intimidade com Deus e porque fazia a vontade de Deus. Quantas lutas espirituais ele não teve?
Quantas surras ele não tomou do demônio, mas não desistiu e continuou fazendo a vontade de Deus, ajudando, amparando os seus. E o que ele disse ainda numa das suas frases mais célebres? Só entrarei no céu depois que o meu último filho entrar. Quer ser filho de São Padre Pio? Então aprenda com ele a fazer a vontade de Deus. Um homem que suportou durante anos os estigmas, com dores sim, com o cheiro ruim também do sangue, ferida, mas que fez a vontade do Pai. Canonizado por João Paulo II, outro santo, onde teve o nome de Santo Padre Pio de Siena. Mas voltamos aqui, o Catecismo da Igreja no 2825 diz: Jesus, embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. Com maior razão nós, criaturas e pecadores, que nos tornamos nele filhos adotivos, pedimos ao Pai que nossa vontade a de seu Filho para realizar sua vontade. Nós só poderemos realizar a vontade de Deus unidos a Cristo. O ser humano não tem força suficiente para isso. E Jesus sabia muito bem disso, porque lá no final do Evangelho narrado por Lucas, ele vai dizer: permaneceis na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Jesus sabia que os discípulos, os apóstolos, não dariam conta se não tivesse a unção do Espírito Santo. A palavra de Deus não chegaria até nós hoje, no ano 2020, se eles não fossem realmente revestidos da força do alto. Se eles não tivessem pensado e admitido que eles precisavam do Espírito Santo. E você pode ver isso, o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando começa lá o Pentecostes e vai dali em frente, onde Lucas que narra o Atos dos Apóstolos vai dizer exatamente sobre isso, que reunidos perseveravam em oração. É preciso orar, não só falar, orar. Oração é orar mais ação. Reze e trabalhe, como diz São Bento, também nosso pai espiritual aqui nesta casa. Santo Agostinho, ele vai dizer: podemos ainda, sem ferir a verdade, traduzir essas palavras: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por estas, na igreja, como em nosso Senhor Jesus Cristo, na esposa que ele desposou, como no esposo que realizou a vontade do Pai. Se você analisar a vida dos santos, você vai ver que todos eles lutaram. Ninguém nasceu santo. Houve uma luta, houve uma batalha para se chegar lá. São João Crisóstomo escreve: considerai como Jesus nos ensina a ser humildes e fazer-nos ver que nossa virtude não depende do nosso trabalho, mas da graça de Deus, da abertura do meu coração, da abertura do seu coração, sem ficar murmurando, sem ficar reclamando, sem ficar julgando o outro. Toma a sua cruz e segue-me. Foi o que Jesus nos disse. Tal é a força da oração da igreja em nome do seu Senhor. Sobretudo na Eucaristia, como nos diz a palavra, é comunhão de intercessão com a Santíssima Trindade, Santíssima Mãe de Deus e com todos os santos. Precisamos aprender como Maria a ser mulher de oração, a ser mulher que realmente tinha seus pés no chão, mas o coração e cabeça no alto. Nós precisamos estar centrados naquilo que o Senhor nos chama. Como diz o Catecismo, pela oração é que podemos discernir qual é a vontade de Deus. Não é fácil, mas é preciso nós nos exercitarmos. É preciso. Veja, até mesmo o policial, ele tem que fazer exercício. O atleta que quer ganhar, participar de uma maratona, participar de uma Olimpíada, ele tem que exercitar. Então a nossa oração também vai aumentar à medida que eu vou exercitando, à medida que eu vou me aproximando do Senhor, e o Senhor vai dando essa graça a cada um de nós.
pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Hebreus 10, 36. Perseverai sempre para que nós possamos realmente alcançar o que Deus nos prometeu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu convido você, se você pode, fecha seus olhos um pouquinho aí, onde você está. Se você está na sua casa à vontade, sentado aí no seu sofá, na sua cadeira, fecha os seus olhos um pouquinho. Pergunta para si mesmo: o que eu preciso fazer para fazer a vontade de Deus? Talvez você já teve até uma caminhada, você já até vivenciou a graça de Deus na sua vida, mas no momento você está aqui como balançando. Está meio paradão, a pandemia veio, pegou você, te assustou, você ficou com medo de morrer ou de algum parente morrer e você não sabe o que fazer. Abra seu coração e peça para o Senhor: eu quero fazer a tua vontade, ajuda-me, ajuda-me, Senhor, eu preciso aprender a fazer a tua vontade, por isso, dai-me essa graça hoje, meu Senhor e meu Deus. Que ao som dessa canção você permita agora que o Espírito Santo vá selando no seu coração, vá selando assim na sua mente, que é necessário e é preciso fazer a vontade de Deus. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Eu me abro ao teu querer. Vai deixando que o Espírito Santo agora fale para você a necessidade que você tem de se abrir ao querer de Deus, ao submeter-se a Deus. Quero conhecer teus planos. Você só vai conhecer os planos de Deus se você mergulhar em Deus. Os passos que dei sem você. Pensa em todos os seus erros. Quero fracassar. Você não fez a vontade do Senhor, você fez a sua. Eu já chorei. As lágrimas que você derramou, Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz?
mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. E nós queremos nos pedir esta noite, meu Senhor e meu Deus, pela unção do Teu Espírito Santo, que alcance a cada um de nós, desses irmãos e dessas irmãs, para que tenhamos essa graça de fazer a Tua vontade. Ó Deus amado, que não busquemos apenas a cura, seja ela física e espiritual, mas que busquemos estar fazendo a Tua vontade. Olha para nós, Senhor. Como a palavra nos diz que Tu não ouve a pecadores, mas que nós queremos nesta noite estar contritos e clamar de Ti, pela Tua misericórdia, o perdão de todos os nossos pecados. Ó Deus bendito, nós os pedimos. Olha para essa pessoa que está se sentindo tão só nessa casa, que está até chorando nesse momento. Cuida desse coração. Cuida. Ela traz em si uma vontade de Te servir e não consegue, por tantas coisas que o mundo a tem arrastado. Ó Deus amado e Deus bendito, nós os pedimos. Visita a cada um desses irmãos e irmãs. Dá-lhe, Senhor, viver a fé. Ó meu Senhor, és o nosso Deus, grande Deus de Israel. Auxiliai-nos e amparai-nos, agora e sempre. Amém. Tem um pensamento de São Padre Pio que ele diz assim: o demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza. Para você viver isso, você tem que viver a dependência de Deus, fazendo a vontade de Deus. Certo dia, um penitente chegou para o Padre Pio e disse: Padre Pio, eu não acredito no inferno. E o padre, olhando para ele assim: pois devia acreditar, porque você vai para lá. É necessário, meu irmão e irmã, nós vivenciarmos o poder de Deus, sem medo do inimigo, mas batalharmos, lutarmos, ter essa convicção de que Deus está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Clamando. Santo Agostinho dizia que a esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. É preciso ter coragem para enfrentar todas as coisas que nós estamos aí vendo e passando. E desculpe dizer, se você está assustado, se você está amedrontado com essas coisinhas que estão acontecendo, reze e peça a Deus que não permita você viver mais para frente. Porque virão dias em que muitos não aguentarão e vão até mesmo dizer que nem conhecem Jesus. Vão dizer que nem cristãos são. Tamanha aprovação. Por isso que nós estamos numa escola aprendendo. Por isso que nós estamos no nosso dia a dia buscando em Deus, para que nós tenhamos essa fortaleza necessária. Não se amedronte. Eu sei, talvez o seu vizinho do lado pegou a Covid, talvez até tenha morrido, ou da frente, não sei. Mas lembre daquela passagem que diz que os nossos irmãos espalhados pelo mundo sofrem as mesmas situações. Não é só você não, todos sofrem a mesma situação. Então, levanta a sua cabeça, pega a tua Bíblia e vai rezar. Vai fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento, vai participar de uma Eucaristia. Se faz muito tempo que você não se confessou, procura um sacerdote e vai se confessar. Amém?
que nós possamos fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe você, sua família, derrame bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.